Sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. E eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Para Além da Dor. Di Loreto, em seu texto Em Defesa do Meu Direito de Ser Triste, relata que certa vez recebeu no Hospital das Clínicas 2 meninos que não sentiam dor. Por assim serem, carregavam em si marcas de queimaduras, cortes, arranhões, fraturas e, o mais chocante, quando o serviço da psiquiatria é acionado, ele encontra um dos meninos com a ponta do dedo indicador moído, que, para mostrar sua coragem para outros colegas, moe em uma máquina caseira de moer carne. Di Loreto argumenta que eles não eram loucos nem deficientes mentais. Apenas organizaram suas personalidades com essa variável modificadora. Não sentiam dor. Um exemplo assim, chocante, nos ajuda rapidamente a lembrar que a dor tem uma função muito importante. Ela nos protege. No entanto, se em demasia, também nos esgota. Drummond, em seu poema definitivo, nos lembra que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Como podemos pensar tal afirmação? Se na grande maioria de nós a dor não é evitável, mas o sofrimento sim, será possível sentir a dor e não padecer dela? É possível ampliar nossa capacidade de sentir dor? Como em situações de lesões e dores viscerais podemos fazer laço com a dor e andar, não apesar dela, mas com ela? E para conversar sobre esse assunto, a gente tem aqui a companhia de alguém que trabalha com a dor diariamente e que faz um trabalho tão admirável. Alan, no tempo de um áudio, conta para nós. Quem é você? Meu nome é Alan Batista, sou fisioterapeuta, sou especialista em reabilitação do joelho e atuando na área de joelho já faz 7 anos, dentro também da outra profissão como profissional de educação física, onde os alunos de personal tinham dores no joelho. E assim, estudando, me especializei nessa área de reabilitação porque eu gosto muito dessa articulação que faz toda a diferença na vida das pessoas, né? Eu estou com uma clínica de reabilitação de joelho, hoje atualmente aqui em Ribeirão Preto, já faz 3 anos essa clínica, e numa atual localização há 1 ano, prestando esse serviço para a sociedade. Eu posso dizer, em primeira pessoa, que a clínica do Alan é muito boa. Tive, né, minha experiência lá, tive as minhas dores, que eu precisei cuidar lá do meu joelho e indico muito. Por isso que a gente quis você aqui para falar sobre esse assunto que não tem alguém que nunca sentiu dor. Eu não sei esses meninos que a gente conta aqui nessa introdução, pode ser que existem outras pessoas, né? Mas é algo muito, muito raro e preocupante e assustador também, né? Como um diabético também. É uma informação que vale a pena tocar no assunto falando de saúde. A sensação da dor, né? Que é uma proteção, você perde na diabetes. Então, Eu não sabia disso. Que interessante. diz, né? O diabético, pra gente entender um pouquinho sobre do que eu tô falando, diabético às vezes não pode usar um tênis ou um sapato fechado. Porque às vezes uma machucadinha não sente, e aquele machucadinho ele pode evoluir. Aí a proteção que você tá falando, né? É um adendo aí pra vocês entenderem um pouquinho. Interessante. E eu acho que já começa de um jeito muito legal, porque a gente fala de dor, o que vem na cabeça de imediato é não quero, né? Não quero sentir, pra que a gente sente isso? A gente passa a vida buscando evitar dor, a gente se protege de dor, seja uma dor emocional, uma dor física, de várias formas, e pensar que a dor protege já é um jeito muito interessante de começar a falar disso. Quando esse assunto vai longe. Você tá no desculpa de novo, não é o problema aqui. Pode deixar, a gente fala bastante. Então, acho que para começar, a gente fez, né? A gente sempre tá falando disso aqui. A gente faz algumas reuniões antes para conversar sobre o assunto, e a gente conversou com a Alan, e aí a gente, para pensar sobre o assunto, e o Alan trouxe que a questão da dor, né, é tão complexa que até a definição de dor é uma definição que ela tá aí sempre sendo atualizada. E ela foi atualizada há pouco tempo. Então, acho que a gente podia começar trazer essa definição, né? O que é dor? A definição inicial, antiga, é em 79, 1979, tá? Ela é bem assim. Ela foi definida pela IASP, que é a Associação Internacional para Estudo da Dor. Tá? Então, em 79, descrevia da seguinte forma.
experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real e potencial, ou descrita em termos de tal lesão. 2020 já mudou, tá? Foi incluído aí o aspecto psicológico e social, dizendo assim, uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ou semelhante ao dano real ou potencial do tecido. Então não tinha essa semelhança, semelhante. Quer dizer que a dor agora é considerável como a sensação de percepção e não que tem um tecido machucado. Então essa foi uma mudança brusca e deu todas as informações para o profissional de saúde de uma maneira mais, um entendimento mais claro do que seria a dor, né? Essa percepção de algo doloroso, desagradável, porém não necessariamente só de uma dor que advinda de um tecido machucado, e sim experiências, né? Sensibilidades, questões somatizadas, né? Sensibilidade aumentada por um distúrbio de sono, né? O estresse elevado. Então, agora foi valorizado essa forma de descrever a dor. E não necessariamente que já tenha tido essa lesão. Não necessariamente que tinha sabe não. Vou dar um exemplo. A gente estava hoje num evento e aí estava sentado de uma forma que não era tão confortável. Eventos, né? Muitas horas sentadas. E aí, não sei nem se a Carol reparou que a gente estava junto nesse evento. Em algum momento eu tava com a perna cruzada, assim. E aí eu fui descruzar. Na hora que eu fiz assim pra cruzar esse outro lado, o meu joelho, nem é o joelho que eu machuquei. Eu senti como se fosse uma fisgada. Naquela hora, eu já fiquei. Será que pode ser uma lesão? Será que eu machuquei? Será que. Porque eu já vivi, né, essa lesão no joelho esquerdo. E aí eu fiquei, né, ficava alongando, olhando assim. Só que eu já tive, né, essa lesão. Mas mesmo que a pessoa não tenha tido, também é considerado dessa forma que você está falando, da percepção. Sim. Uma enxaqueca crônica. Ela não tem um tecido machucado. A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas é o tipo nociplástico da dor. Então, não necessariamente é o tecido machucado, mas a percepção de dor, independente se ela é antiga, se ela é aguda, como você disse, sim, preciso ter aquela experiência para ter uma dor que não seja tecidual, não necessariamente. É uma dor emocional, né? Quem não sente aquela dor no peito, que para nós é subjetivo, mas para algumas pessoas elas sentem a dor no peito mesmo. Isso vem da sensibilidade da pessoa, o quanto ela se envolve naquilo, né? Experiências e tal. E que a gente, até por conta da área também, fica muito feliz pelo acréscimo da palavra percepção, dessa definição. Porque além de colocar a pessoa ali como a pessoa que vai falar se tá doendo ou não, né? O próprio sujeito, eu entendo que valida, né? Legitima essas dores que não tem muito lugar, ou que não tem tecido machucado. Então não é nem pra dor ficar lá como a rainha do pedaço, mas assim, a pessoa não tá deslegitimada mesmo. E hoje a nossa avaliação ela tem que ser diretamente relacionada a isso. É a percepção do paciente, mas como que eu posso potencializar ou como eu posso inibir. Então eu posso usar os dois braços, posso potencializar a dor dela, posso. Se eu perceber que esse paciente ele não tem nenhum aspecto envolvido, ou seja, não tem um tecido lesionado. Porém, a exposição gradual aos movimentos que ali causam dor pode ser desensibilizada. Então, não necessariamente eu tenho uma dor, uma lesão estrutural, mas eu, através da avaliação, eu entendo que ali não há lesão, porque eu repercuto dor através do atrito do tecido. Vou lá, tem uma lesão, no atrito, na palpação, na pressão, aquela lesão vai despertar uma informação dolorosa. Não. A não ser que eu fale, ó, eu tô tocando aqui em cima, não, você dói. É lógico que ela vai sentir. Se ela não vê, talvez não ter um sistema visual envolvido, que aí, ó, como é a complexidade da dor. Se não tiver nada envolvido com o sistema visual, talvez eu tô tocando, ela nem sente. E é muito comum a gente fazer avaliações de palpação sem falar assim, hoje não se fala. Pelo menos a gente atualizado não se fala para o paciente, você sente a dor eu fazendo isso? Não pergunta para ele. A gente faz. Através da expressão ou do mecanismo de retirada, a gente sabe que ali dói. Existe sim vários trabalhos que principalmente dor lombar,
o paciente tem uma cinesiofobia, tem medo do movimento, que se tornou crônico. Agora, quer dizer, Alan, que se eu movimentar na minha cabeça, se eu fazer isso antes de fazer isso, eu já estou percebendo que talvez eu vou ter dor. Eu peço para fechar os olhos e fazer alguns movimentos. Ou às vezes intencionalmente eu jogo alguma coisa para cair no chão, para fazer o mesmo movimento que ela sentiria. A gente chama de se preparar para o movimento. Se o cérebro está numa questão crônica de dor, ele fica, ele se manifesta, ele se prepara com movimentos ou com contração antes daquilo acontecer. Você sente uma dor antecipada. Você Uma sente dor não, uma questão de compensação. As musculaturas da coluna têm muito disso, os eretores, ela se contrai antes de você fazer um movimento. Esse é um movimento é, pré-determinado. E tem trabalhos claros, já comprovando que tem acionamento das musculaturas eretores da lombar desses pacientes que têm dor antes do movimento. Você já está lá segurando, e não é percebido pelo paciente. A cronicidade fez que aquilo fosse adaptado. Então, o movimento, ele não sai um movimento mais harmônico, porque existe uma complexidade muito grande no movimento humano, desliga um para ligar outro. Desliga esse, agora liga esse. A todo momento está tendo esses equilíbrios de contração e relaxamento. O paciente de dor, o tempo todo, ele está com contração. E quando a gente vai pegar, falando de joelho, vai pegar a perna do paciente para fazer alguns testes, às vezes é aquela perna dura, no sentido não de tecido, mas ele não consegue soltar. Não consegue mesmo, mesmo ele querendo soltar, a gente pega a perna para fazer os testes, a perna está dura. Fala, não consigo, fica tranquilo, eu entendo. Já está me mostrando que tem uma cronicidade ali presente. Não é só o joelho ou a lesão com tecido ou com lesão real, mas já está envolvendo outras coisas já. Essa complexidade da questão de pré-determinar o movimento, ou dores, que vão aparecendo por questões de cronicidade, sem deixar o movimento, isso é muito comum. Interessante. Mas, E aí você percebe, então, que uma dor é crônica por N fatores, mas um deles é até esse comportamento do paciente em relação à dor e o que você observa na avaliação. Roberta, na verdade a gente vai do simples para o complexo em relação à avaliação. Então, a avaliação mais simples. A gente tem que entender que a diferença do agudo e crônico. Agudo para nós é uma dor antes de 3 meses. Isso é um conceito, né? Em relação a fatores temporais. E a cronicidade depois de 3 meses. Nós temos 3 tipos de dor: dor nociceptiva, dor neuropática e dor nociplástica. A gente tem que entender que a nociceptiva e a neuropática, elas são agudas. Ela não entra a nociplástica. Por que eu estou falando disso? Quando a gente vai avaliar o paciente, a gente descarta a possibilidade de lesões não estruturais, não teciduais. A nociceptiva tem a ver com dores da característica tecido, músculo, pele, osso. A neuropática, inervações, cérebro, medula, nervos periféricos. Não é nenhum dos dois, porque os testes são específicos. Eu tenho como repercutir uma dor neural, eu pego o nervo e repercute um tensionamento dele. Ele tem que repercutir uma dor filiforme, uma queimação, um formigamento, senão não é neuropática. Nociceptiva, que é a mais aguda delas, é repercutir um atrito entre o tecido e o outro. Então, se tem um machucado ali, se tem um corte, se tem uma fratura, mexer os dois tecidos repercute dor. Não está dando nada disso. Sai lá no exame de lesão meniscal. Então, lá no exame de ressonância. Eu pego o seu menisco e fico fazendo isso aí num teste específico e não sai nada de dor. Por que eu vou tratar uma dor se ela não está ali? Então, você tem uma lesão, porém a sua dor não tem nada a ver com essa lesão que está aparecendo na ressonância. Então, a dor crônica não tem nada a ver com o tecido machucado, e sim com a semelhança da percepção de dor que o paciente tem naquele local. Isso é o potencial. O fisioterapeuta assim, avalia essas questões e vê as condições de sobrecarga dos tecidos e não de uma lesão acontecendo. Que eu comentei com vocês aqui no comecinho,
antes dessa gravação sobre o risco da lesão. O paciente sente o risco. Lembra que você falou que você movimentou, sentiu o estralo? Isso é um risco de uma lesão que você já teve no outro joelho. Isso traz para você uma certa cronicidade. Você vai envolvendo um processamento de informação do cérebro em errar repetitivamente informações questões naturais do corpo, movimento, atrito, pressão, mudança de temperatura, não dá informação de dor, que é o que começa a acontecer. Até antes de entrar nisso, porque eu acho isso tudo muito interessante, assim, a gente, não sei, já ficar prevendo ou procurando a dor numa coisa onde não vai necessariamente ter lesão ou ter dor mesmo. Mas você está falando da cronicidade, da dor aguda, eu acho que seria legal a gente pôr a diferença, né? Qual que é a diferença entre os dois tipos de dor? A aguda é abaixo de 3 meses, bem simples assim. A crônica, acima de 3 meses sentindo dores. E dentro da cronicidade ainda tem vários classificações. Elas podem ser contínuas, ela pode ser, aparece um dia, outro não aparece, mas ela pode ser também contínua e um dia não aparece, outro dia aumenta. Tem vários. A aguda não, ela é extremamente potencial do machucado. Relou ali, desperta. Não está relando, talvez não desperte. Mas se essa aguda permanecer por 3 meses, já vira crônica. Isso é a classificação básica. Como eu disse, essas subclassificações de aguda é a nociceptiva, que é a dor do tecido, e a neuropática, que é do nervo. Isso, as duas, é potencial de ação, é do local que está machucado. Nociceptiva, tecido, músculo, osso, quebrou, machucou. Né? O mecanismo é a percepção dos receptores mesmo do nociceptivo, de dor. A neuropática também, machucou o nervinho, seja por herpes, seja por ciatalgia, a dor do ciático, é uma dor filiforme, característica de uma dor neural. E a diabética, a neuropatia diabética, que é uma das piores, você não sente a ponta dos dedos lá e está machucando, está tendo um atrito, vira machucado e não consegue cicatrizar, vai virando bagunça ali, até ficar na pior situação. Aí a nossa plástica, que é o mais interessante da gente aqui, a semelhança de uma dor tecidual, mas não existe. Fibromialgia, síndrome do intestino irritado, a enxaqueca crônica, e que muita gente fala que a enxaqueca crônica é uma dor, uma questão de musculatura, não esquece. Existem classificações da cefaleia que são várias, aí eu não posso entrar, que não é minha área. Mas a enxaqueca crônica, ela é uma dor nociplástica, tá? Que ela não tem um problema naquele músculo da cabeça que traz a dor. E que ela pode, essas três que eu citei, essas três síndromes ou dores, elas podem ser acentuadas pela sensibilidade do paciente, as experiências que ele tem com dor, que fica errônea, o processamento de informação de dor está errado. Então, para que eu vou mexer no tecido ou tentar arrumar o tecido se o problema é o processamento dessa dor? Então, aí que entra a nossa avaliação. Separou? Tem uma dor nociplástica, a dor neuropática, mas tem uma nociceptiva. Quanto tempo? Há mais de 3 meses. Eu desço tudo para a nociplástica? Não. Eu posso ter uma dor neuropática por mais de 3 meses. Isso é crônica. Mas ela vai ter uma característica nociplástica aí também. Porque o tanto que essa pessoa sentiu a dor, para ela perdeu o quê? As coisas que ela mais gostava, tudo para ela agora, tudo transborda. Então, o aspecto emocional vai ficar muito mais evidente por conta dessa sensibilidade da dor. A gente sabe que vai empurrando o nosso limiar de percepção de dor ou resistência à dor. Então, uma dor constante, neuropática, por exemplo, uma ciatalgia, acaba com muita gente. Não por questões físicas, mas se ela persistir, ela acaba com a pessoa. Entra numa depressão, porque ela acha que ela não tem mais vida. Então, aí a cronicidade, em modo mais resumido, acima de 3 meses, e que pode ter envolvimento da nociceptiva, né, neuropática e nociplástica. Esses 3 envolvimentos.
Eu fico pensando tanto que é importante quando o paciente pode já procurar atendimento mais rápido, né? Se eu estou entendendo você dizer, ó, tem dores aí que vão ser agudas e crônicas, né? Vamos falar dessa palavra, que a gente não vai conseguir aqui dizer neuro-nasce, vou dar conta. Mas pensando na nossa área também, né? Quando a gente atende criança, por exemplo, a gente fala assim, a criança, ela vem, a gente consegue atuar em alguma coisa que está acontecendo ali, vem, às vezes é rápido e vai embora para viver a vida, né? E às vezes a criança está com alguma questão, passa para a adolescência, passa para a vida adulta, vai chegar para a gente daqui no consultório já com vários mecanismos de defesa, que são todos nós usamos, e mesmo que ela buscasse terapia, ela ia usar, é importante, a gente usa para se defender, mas que fica mais difícil da gente cuidar, porque já está ali muito sensível, não só aquela região, ou aquele trauma, ou aquela situação, ou aquela falta, mas todos os mecanismos que ela precisou desenvolver para dar conta daquilo. Tá mais cristalizado ali, né? E acho que tem uma coisa tão importante nisso que você tá falando, Alan, de que isso que você disse, por que que eu vou ficar tratando um tecido se o problema tá na percepção, no processamento daquela dor? Isso também nos interessa muito, né? Porque é ir no lugar onde a coisa tá, e não ficar ali em cima do negócio que, ok, a impressão que eu tive é que tá, beleza, você tá reclamando lá do joelho, mas a gente cuida do tecido, vai mudar, a dor vai pular para outro lugar. E é um pouco do que acontece com a dor emocional também. Exatamente. Lá na clínica, como que a gente faz? A gente avalia o paciente com esse modelo biopsicossocial, se inclina para as áreas que a gente vai trabalhar. Se ela se prender o que a gente chama de flags, né? O bandeira amarela, yellow flags, que é para a área de vocês. Então eu vou sim fazer um tratamento de exposição gradual, aquele movimento que eu sei que não tem uma lesão potencial ou real, mas expondo gradualmente o movimento, motiva ou facilita ele fazer os movimentos, e essa facilitação e o ganho de amplitude de movimento vai virando uma engrenagem benéfica para o paciente. Então, se eu identifico que não tem uma lesão tecidual ou mais evidente, e eu sei que o tratamento crônico, que a gente tem que expor aquele tecido a movimentos, a atritos, para dessensibilizar a região, tirar, desbloquear aquele problema de bloqueio de movimento, ele vai ganhando cada vez mais espaço para movimento. A real, a nossa avaliação é identificar falta de movimento. É principal. Onde está a falta de movimento? Articular, tecidual, o próprio paciente não se movimenta, devolvendo o movimento para ele, entra numa engrenagem da saúde. Essa, assim, é a principal. O que a gente faz avaliou, e se eu perceber, através das avaliações, que tem sim uma lesão tecidual, a gente vai tratar a sobrecarga sobre aquele tecido. Porque quem trata o tecido é o médico. O médico medica, o médico repara o tecido, tira aquele agente, aquele tecido, aquele pedacinho que está trazendo um problema. Nós devolvemos a funcionalidade e desensibilizamos o tecido, seja ele tecido muscular, tecido tegumentar ou simplesmente o sistema autonômico. É aí que eu queria chegar. Sistema autonômico, como osteopata, que eu já fui, a avaliação e o tratamento do sistema autonômico é muito complexo, que entra nas questões do sistema límbico, sistemas visuais. Então, quer dizer que se a pessoa não vê um machucado acontecendo no dedão dela, ela não vai sentir o potencial daquela dor, até ela ver. Então, tem uma história bem legal disso. Numa guerra, o fato de você morder a mão para você desviar a informação do tiro ou daquele machucado acontecendo em outra extremidade é verdadeiro, porque você desvia a informação periférica. Então não sobe para o cérebro. Ele, logo que você sente a dor no medula, ele é respondido se você troca o local da dor. Então eles tomavam, por exemplo, um tiro no pé e mordiam a mão, né? Como a gente faz em respostas à mão a esfregar? Isso é instinto, a gente fazer assim quando bate. Por quê que é isso? Vocês sabem?
Por que a gente faz assim? Porque as movimentações contínuas e repetitivas enganam o cérebro. A via de informação de dor é a mesma via de informação de contração, de movimento muscular. Então, se você repete várias vezes no tecido aquele movimento, a mesma intensidade, isso aqui chega mais rápido do que a informação da dor. Só para ver se eu entendi direito, fazer isso não melhora o machucado, mas A muda informação, a informação. porque é a mesma partinha de informação. E chega mais rápido, né? É a outra. Isso, porque ela é mais rápida. A via de informação vai um pouco mais longe. A via de informação fica mais rápida porque tem uma quantidade de gorduras, chama de bainha de mielina nessa inervação. Essa informação motora é mais rápida. Por isso que a gente, ao queimar o dedo, a gente tira antes de danificar o tecido. Por isso tão sério esse exemplo, né? Da pessoa que não sente a dor. Exatamente, ela não consegue ter essa percepção e resposta de proteção. Então, a gente faz essas informações. E por isso que algumas eletroestimulações hoje, a gente não usa lá, que é o famoso TENS, é aquele choquinho que parece uma formiguinha, nada mais é que isso. Informações repetitivas, falar, agora eu não estou sentindo mais a dor, aumenta a intensidade, porque você já começou a absorver, já começou a se dessensibilizar, a ser mais resistente àquela informação. Porque, na verdade, a informação do choquinho está vindo mais rápido do que a informação da dor tecidual. Então, hoje é complexo e a gente usa dessas informações na avaliação e na reabilitação. Na maioria das vezes, aquilo que a gente avalia é aquilo que a gente vai tratar. Se aquele movimento a dor naquele movimento, eu não vou usar aquele movimento por enquanto. Mas eu vou por volta dele até começar a explorar de novo. A não ser que eu preciso esperar a cicatrização acontecer. Mas mesmo assim, existe a possibilidade de você, no machucado, se acelerar o processo cicatricial. Cisalhar no machucado. Então, para nós, assim, é um machucado, não toca. Existem trabalhos que comprovam se, dependendo da intensidade e da frequência que você manipula esse tecido machucado, se aproxima a célula de reparação, ou seja, a cicatriz ela fica mais rápida. Então, por isso, hoje, existem, na reabilitação pós-operatória de LCA, principalmente, que é tirado 2 tendões dos músculos flexores, quanto antes você mexer o tecido naquele lugar que foi retirado os músculos, mais rápido ele cicatriza. É o que antes não fazia. Tirou, fica parado, tá machucado lá dentro, né? Surge dor. Só que, imagina, tirar os 2 tendões musculares, é um estrago lá dentro, né? Então, esses tecidos, a flor da pele, a gente diz, mas lá dentro, vai se fechando e ele vai cada vez mais ficando enrugado. O movimento é o contrário, você precisa de disponibilidade dos tecidos. Então fica quietinho, não mexe, isso dói. O cara fica quietinho. Na hora que precisa fazer o movimento normal, básico, da proteção do corpo, você vai disparar uma informação diferente do tecidual. Não quer dizer que você está machucando, mas é diferente do normal dele, que está enrugadinho, ele vai sentir dor. E se ele sente dor, o que ele vai fazer? Vai fechar de novo. Se não tiver algum profissional que explique, ó, isso é normal, esse tecido vai cicatrizando e a gente não pode deixar ele fechar, a gente tem que fechar, não pode deixar ele tensionar, a gente vai deslizando até o alinhamento, o deslizamento ficar perfeito. Porque depois, ó, vai deslizar, você não vai sentir mais dor. Então, temos que, eu uso mecanismos visuais, então desenho, mecanismos auditivos, exemplos. Ó, tá vendo aqui? Eu estou beliscando aqui na sua mão, eu estou beliscando no seu pé, onde você está sentindo mais. Então, no seu pé, você já teve uma lesão lá no seu pé? Já. Então, aqui vai ser mais sensível. Mesma coisa do joelho. Ele precisa colocar esse joelho para trabalhar. Confia só em mim. O resto, a gente é uma cicatrização, mas a informação eu vou ter que trabalhar com você. Se você sentir a dor, você fala para mim, eu vou te provar que eu não vou estar machucando mais. Porque hoje e agora, nesse momento, a dor está quanto para você, Roberto? Ó, de 0 a 10, sendo 0, não sinto dor nenhuma. 10 é a pior dor que você sentiu. Se eu bater a mão nesse joelho, quanto que você sentiu de dor? Ah, mano, para mim, eu que sou mais resistente à dor, 3. Eu vou bater de novo. 3. Bati mais uma vez. Eu somatizei. Não seria maior a dor?
Tá? Então, tem coisas que a gente precisa estimular o paciente para que ele entenda, que a gente chama de educação em dor, isso tem na classificação, entenda o que está passando por ele, entende que o que a gente está passando para ele não vai machucar mais ele, de fato vai melhorar cada vez mais. Só que a gente tem um cara que a gente não tem controle, que é a dor nossa e plástica, que ele chega em casa, ou ela chega em casa, o marido já não está mais ajudando aquela situação, não aguenta mais ela aceitar ela que ela está sentindo dor, e ela não pode mais reclamar. Só por aí a dor dela vai aumentar. E volta aquele mecanismo de novo no próximo dia. Por isso que a gente lá da clínica, por exemplo, a gente não aceita 1, 2 vezes por semana. No mínimo 3. Principalmente pessoas crônicas, que elas têm que voltar lá todas as vezes para mim reativar o sistema normal do corpo. Como eu disse para vocês, a cronicidade é um erro de processamento. Então, estou provando tudo para ela aqui, ela realmente está melhorando a percepção de dor. Ela chega no ambiente de trabalho ou em casa, ela recebe essa, essa informação excessiva, como um estresse, como o nível de cortisol elevado, o nível de açúcar elevado também tem comprovação de elevação de percepção de dor. E aí no outro dia, ao invés de estar melhor, talvez está pior ou está a mesma coisa. Eu simplesmente, que eu estava abaixando o limiar de dor, eu subo de novo. Então aí é a vez de vocês abaixar aí a percepção de dor por essa, como é o manejo de controlar essas questões externas, né? Mas até antes de chegar na gente, né? Olha que importante que é ter alguém que dá conta de conversar e de explicar e de falar disso e de ajudar a pessoa a perceber isso e não só fazer o trabalho mecânico, né? A parte ali no que tá doendo e pronto, acabou. Porque aí a própria pessoa consegue também se movimentar, se cuidar e até contar, perceber, né? Conseguir trazer mais informação, porque pode ser que sem essa conversa, ela vai lá para esse outro ambiente, tem esse tanto de coisas estressoras e nem se dá conta disso, né? O importante é poder comunicar. Exatamente. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bezinoto, @Nath Bemelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou arroba citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Na faculdade a gente não aprende isso. Não aprende. Nós temos sim uma área da psicologia do esporte, a psicologia básica. Mas como que a gente aprende? Vivenciando. Então a experiência fala muito. Nós temos ali a descrição, nós temos as classificações. Se a gente não pegar e jogar isso para a prática, fica em vão. Então é ali. Então o que eu faço em relação à dor, que a Roberta achou interessante? Eu não trato a dor, eu trato a função. Eu pergunto para o paciente, o que você quer resolver? O que você não está fazendo que você gostaria de fazer ou que você fazia antes? Ah, lá eu gostava de dançar, né? Eu gostava de dançar, tal. Agora, toda vez que eu vou girar, eu sinto a dor. Agora eu nem estou girando mais porque eu sei que eu vou sentir dor. Já está me mostrando uma cronicidade. Só fecho pelo tempo, pela descrição e classificação, mas já está me mostrando algo crônico. Já não está influenciando mais só o movimento, é o pré-movimento. Perdeu não só a questão de movimento, mas de sociedade. Ele já não vai na aula, ele já não tem aqueles benefícios. As pessoas estão lá, né? Toda a união e tudo mais, esse benefício para ir numa aula. Não é só a questão física.
aí fica mais difícil. Então, eu pergunto para o paciente, você quer resolver a sua dor ou você quer voltar a dançar? Gente, eu quero as duas coisas, né? Lógico. E se eu te falar que você vai voltar a dançar e essa dor ela vai começar cada vez... Aí já desperta um certo interesse ou até uma esperança. Então, tá bom. Então é isso que eu vou avaliar. A gente vai fazer esse passo. Nosso passo que dói. Ah, aqui não dói, não dói, não dói, de repente ele acha, ó, girando aqui dói. Então, ali a gente vai comparar a cada 4 semanas esse movimento aí. E aí você vai classificar para mim. E a classificação ela é bem clara, de 0 a 10, no sentido que quem está falando que é mais leve, ou a dor é mais leve, ou mais pesada, mais dolorosa, é o paciente. Às vezes o paciente fala assim, ah, mas para mim é 3. Justamente, não você. Então, não classifica a sua dor, você mesmo classifica o que você está sentindo. E a gente faz a avaliação, então, da função, do movimento que ela sente dor. E às vezes tem paciente que não sente dor no movimento. Sente uma crepitação. Ah, acho algo estranho aqui no meu joelho. Tá bom, faço todos os testes específicos para saber se tem algo estrutural, nociceptivo, neuropático. Não tem, eu corto função estrutural. O que eu vou fazer? Eu vou cansar essa pessoa. Eu vou liberar endorfina, adrenalina, porque são hormônios que reduzem cada vez mais a percepção de dor. Que abaixa bem o cortisol, sobe bem a serotonina, e o mecanismo mais hormonal. Tenho que saber fazer essa jogada, porque eu sei que tecido não é. Então, nossa, Lana, você acha que vai doer? Não, não vai doer. Pode confiar em mim. E às vezes com um pouquinho de dúvida. Mas eu faço. Porque é muito melhor a pessoa ela liberar esses hormônios que há muito tempo às vezes não foi liberado, que é uma possibilidade. Se a pessoa está entrando numa depressão, já está numa ansiedade, cortisol está lá em cima, a serotonina está lá embaixo. Então, um pouco que eu faço no hormônio já vai virar um ciclo com benefício. E tem um adendo aí, se a pessoa conseguir de fato, poder confiar, fazer o negócio e poder ficar feliz por ter conseguido, ela já tá liberando mais serotonina ali também. Exato aí. Principalmente pessoas 50, 60, que o médico já tirou a gente chama a vibe dele. Falou, você não vai mais correr, você não vai fazer mais... Não se fala isso pro paciente. E aí você põe ele para fazer um Tabata, que é um HIIT, é um tipo de treinamento de alta intensidade. Ele olha assim, já não tá aguentando a frequência cardíaca. Cara, eu não sei como que eu consegui isso, mas isso foi bom. Pronto. Não, e o que acontece depois? A gente não quer ir embora da clínica. A gente quer ficar treinando lá. Acho que isso é um ponto importante que você disse, né? Assim, tem um mito que as pessoas acham. Ah, eu vou pra fisioterapia, vou fazer um treininho de leve. Nem nada de leve, é um treino pesado. Em que você tá aí na companhia de outras pessoas que também estão passando por esse processo, que também você vai vibrando por elas. As que estão fazendo pré-operatório para ir para cirurgia, fica todo mundo junto, assim, dando força, porque a pessoa tá ali já com medo, né, com alguns receios. Então tá todo mundo vibrando até na hora da alta, das avaliações. Era muito engraçado que eu lembro que eu fiz uma avaliação, e aí o Alan falou, você vai ter que ficar mais um mês, porque ainda faltava um pouco, era da diferença das duas pernas, que não podia dar diferença de força. Exatamente. Aí uma das meninas falou, aí a gente se olhou, não quero que você vá embora, eu quero ser mais vínculo. E aí a vontade que dá é de ficar lá, treinando. E aí eu preciso, vamos usar isso como deixa pra falar do Bubu, porque eu achei ótimo. Porque é o valor das parcerias que a gente vai estabelecendo, né? E toda vez que a gente tá gravando aqui em Ribeirão, a gente tá com outra parceria, que é o Bubu Frito, que é um docinho lá de São Tomé e Príncipe. E o bobo frito, você já comeu? Não. É um docinho que é lá de São Tomé e Príncipe, que só vai banana e óleo de coco. Quer provar? Quero. É bom que mata a vontade de doce, não tem açúcar, é saudável. É aqui em Ribeirão, né? Pra quem tá aqui em Ribeirão, dá pra pedir, é só entrar lá no @bobofrito. Mas, se quem não for de Ribeirão ficar muito interessado, quem sabe, vai estilar eles de mensagem, quem sabe eles não começam a mandar pra Quem sabe a Carol, quando vem gravar, pega uns bobo fritos, leva pra Uberaba. Sim, pois é. Então, se ficarem interessados, entre em contato com eles. É bom, né? Vou deixar Eu aberto sou aqui. super sincero, mas é muito bom. Uhum. Parece um docinho de banana, né?
Vou deixar aberto aqui pra ir comendo. A gente fazia festa junina da clínica, lembra? Todo mundo levou um monte de comida. Vocês tiveram agora? Sexta-feira. Legal. Sexta-feira. Vai criando um pouco dessa Ontem, né? sensação de pertencimento, né? De parceria. Tão legal. Exatamente. E isso é muito importante, né? Porque a dor também tem a ver com essas questões, por exemplo, da solidão, né? Quando eu fiz residência, a gente tinha no núcleo de saúde, nossa região era predominantemente idosa. E aí começamos a avaliar que os idosos estavam indo muito em atendimento eletivo. Eletivo é quando a pessoa chega... Tudo marca. Quando marca? Então, não eletivo. Estavam chegando com muitas queixas somáticas, assim, mas que não tinha nada muito de novo, assim, né? Talvez não estivessem aguentando esperar entre uma consulta e outra. E a gente começou a avaliar e ouvir, a pensar. E os agentes comunitários faziam visitas. E a gente foi identificando que esses idosos estavam, acho que sentindo uma dor da solidão, um desejo de estar junto. E a partir disso a gente criou um grupo de coral. Então, assim, o quanto que isso que a gente está falando, da festa junina, do comer junto, do estar numa mesma situação que o outro está. Então, tinha muitos idosos que, de repente, se sentem sozinhos e que descobrem que na outra casa tem uma pessoa que também se sente sozinha. E aí começa a caminhar junto, porque acontecia situações assim. Lá acontecia. Então, tipo, a gente, na clínica, tinha uma frase que o Alan fala muito, depois ele até pintou lá na parede a frase, que é: o joelho não entrega nada de graça. Eu amo essa frase. Que é uma frase que, tipo, assim, é difícil, né? É difícil você ouvir, vamos, o treino é pesado, não entrega nada de graça. Orientações, como você dizia, até cada um tinha um caso, mas assim, não pode ganhar peso, porque isso também afeta no joelho, situações difíceis. E aí, de repente, isso compartilhado no ambiente em que você tá vendo ali que dá pra passar por isso, dá pra tolerar isso, fica menos difícil, fica mais possível. Tem que pensar isso, a gente vive numa sociedade que isso de falar pra pessoa, olha, pode sentir dor, vai ter dor. Isso não é muita coisa, não é pouca coisa. Porque o que a gente ouve dos nossos pacientes é o que você disse também. Isso que eu tô comentando com você aqui, que a gente vai podendo conversar e vai podendo alguém legitimar que dói mesmo, que é difícil mesmo, em casa eu não tenho. Então, aumentar esse espaço de pessoas que podem comentar do tanto que é difícil, do tanto que é ruim, tem que estar treinando, fazendo um monte de coisa, sentindo dor, mas não sozinho faz tanta diferença. Tanta diferença. Demais. Essa frase é de um amigo meu, o melhor fisioterapeuta de joelho do Brasil, chamado Felipe Fumê, um grande amigo. E ele fala que ele usa essa frase do joelho operado não entrega nada de graça. Por que ele fala isso? É o que eu uso muito na clínica. Nós trabalhamos em base científica. Esses são critérios de evolução. A gente não dá alta para você enquanto não tiver números deixando bem claro que real a sua saúde do seu joelho está em dia. Então, se a gente tem critérios, tem tudo estabelecido, fica mais fácil eu te convencer e ter total certeza que você vai melhorar. E se vai precisar de 50% de mim, de você, ou 100% de você. Então, na avaliação até, os pacientes vão mandando informação pra gente, né? Onde fez tratamento, se fez, se não fez. E na maioria das vezes, os pacientes que a gente sabe que não fez o tratamento porque não quis, ou talvez não foi bem informado que aquilo realmente é essencial, a frequência da reabilitação e entrega. Na reabilitação, ninguém faz nada por você lá, a não ser se você tiver acamado. Posso dizer, 99% dos movimentos lá são ativos, vocês que fazem, a gente só explica para você fazer. Que já começa aí. A sua reabilitação não é só a reabilitação física. É o potencial que está dentro de você que você não sabe que você tem. Acabar a reabilitação lá, eu falo assim, poxa, eu nem imaginava que eu ia ficar 9, 10 meses reabilitando. E a gente faz todo um processo de mudança não só física, mas dá um potencial muito grande do paciente se sentir assim, uma pessoa que nem imaginava ser, né? Conseguir fazer frequência, disciplina, coisa que às vezes o paciente não tem. E eu identifico isso quando eu vejo que o paciente acha que fez a reabilitação, eu já fiz, eu estou no fortalecimento e tal. Peraí, quantas vezes por semana? Quanto por cento
do controle de carga, claro que eu faço outras perguntas, como repetições, tal, para mim fazer cálculos para saber se o peso foi colocado da maneira correta para esse paciente, mesmo que ele é idoso, não necessariamente ele precisa levantar meio quilo, 1 quilo, já que o peso corporal dele é 80 quilos corporais. E aí, como que você vai pôr 1 quilo na perna do paciente que você quer que ele anda com metade de 35 quilos para subir a escada? Então não bate. Então se ele colocou a carga correta, se esse fisioterapeuta fez o tempo correto, se fez a frequência correta. Ah, você não fez. Ó, então você está aqui diante de mim, você nunca fez uma reabilitação. Aí está na hora de eu entrar, que aí eu dou uma mexidinha no paciente. E aí, você está disposto a fazer a reabilitação? Se você não tiver, você nem começa. Você vai ficar aqui mais ou menos uns 4, 5 meses, sabendo que vai ficar 3. Você vai ficar 4, 5 meses, vendo 3 vezes por semana. E se você vier uma vez por semana, na semana, eu te devolvo o dinheiro. Tá afim? Senão a gente nem começa. Eu posso até passar outra clínica para você. Porque eu tenho que entrar com isso e colocar responsabilidade no paciente. Que às vezes é só isso que falta. Ele tem todos os profissionais possíveis, já passou por nomes muito grandes na reabilitação. O que ele não fez é o papel dele. Que talvez o profissional não deu total confiança no que ele ia fazer. Então, se você realmente dá o seu 100%, você vai ter 100%. Ah, quantas séries são? Ah, faz 2. Não, você faz 3 e se depender, você vai fazer 4. Você tá bem? Tá bem, então faz 5. Ah, não tô aguentando. Se vai aguentar, vamos lá, eu vou do seu lado, você vai aguentar. Isso faz com que, se fosse feito comigo, totalmente diferente. Eu ia querer voltar no dia seguinte, porque eu ia ver que a minha dor estava diminuindo e a minha função ia melhorar. Ninguém aqui, salvo algumas pessoas, vai voltar no ambiente onde não está sentindo nenhuma melhora. Fazer uma acupuntura lá, cheio de te fura pra caramba, e outro dia você está sentindo a mesma dor. Eu não volto no outro dia, não volto. Mesmo que a gente tenha uma cabeça hoje do tudo fast, né? Mas o que me fez bem? Será que a dor não mudou, mas a minha sensação de bem-estar melhorou? Eu estou tendo uma vantagem, então vou voltar ao próximo dia. Então, uma coisinha ele sai melhor do que ele entrou. Lá na clínica tem que ser assim. Nem que se for para mim dar alguma informação que talvez seja agressiva, como assim, às vezes a pessoa acha que eu sou arrogante, sério demais, mas eu coloco uma responsabilidade que talvez ele vai ter que usar de alguma forma. Ele vai ter que fazer um tratamento. Ele vai ter que parar de ir no dentista naquele horário para poder na reabilitação. Porque o joelho é mais importante do que tudo. Para mim, lá dentro, você quer tratar o seu joelho? Tá bom, então ele é o mais importante da sua vida. Se ele for secundário, você nem faz o seu tratamento, que não vai dar certo. Porque o primeiro futebol ou jogo que você tiver com seus amigos for mais prazeroso e às vezes menos doloroso do que você está sentindo agora, então não começa o tratamento. Então lá a gente leva muito a sério o tratamento, que talvez em outras clínicas não é tão sério assim. Então não é uma brincadeira, não é um alongamento, não é um giro, não é uma tração. Como eu já fui profissional de educação física, desde a prevenção até a reabilitação. Então, essa pessoa ela vai sair dali ensinando outras que ela precisa fazer da mesma forma. E isso está dentro da Organização Mundial da Saúde. 3 vezes por semana, atividade física, parte cardíaca, parte circulatória e a saúde hormonal. Então, a gente está mexendo com esferas muito além da parte física ali. E nós somos os olhares que a gente vai recebendo do outro também, né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que estava contando, ele tem, sei lá, uns 40 anos, estava contando que foi no médico e que o médico falou, olha, você precisa emagrecer, você precisa, né, fazer atividade física. Ele falou, mas eu faço caminhada todo dia. Aí o médico falou para ele assim, caminhada só idoso. Você pode começar a correr, então, você pode começar a fazer alguma coisa que seja mais forte. E aí aquela pessoa estava contando que se sentiu cuidada. Pode ser até uma frase que você não vai gostar, vai ter um desprazer, mas que você foi visto. Você foi reconhecido que você pode mais. Tem uma aposta aí. E a hora que você aposta também que a pessoa dá conta de fazer, que você acha que ela de fato provavelmente vai dar conta mesmo, a pessoa também pode apostar. Então a hora que você fala, ó,
depende de você. Você precisa também se envolver com isso aqui. Tem uma responsabilidade sua, até para eu conseguir fazer um trabalho que eu acredito. É isso que eu tô ouvindo você dizer. A pessoa também recebe aquela dose de responsabilidade para ela apostar que ela também pode. Exatamente. Chegou um paciente semana passada, não tinha marcado horário, entrou lá na clínica. Posso conversar com o fisioterapeuta? Com o médico? Eu falei, não, aqui não estou médico, sou fisioterapeuta. É você que trabalha aqui? Sim, sou eu. Então, eu tô com uma dor aqui, já tratei e tal, e não some. Você acha que você resolve? Eu falei, não. E ninguém daqui. Quem resolve é você. E a gente pode te ajudar. E qual que é a garantia do tratamento? Garantia nenhuma. Nenhuma. Se você começar com essa cabeça, você não vai ter o resultado que você precisa. A gente está aqui para te ajudar até o final, até te dar alta. O que você gosta de fazer? Eu gosto de. Eu danço. O senhor falou, gosto de dançar. Eu não posso mais ficar dor no joelho, minha artrose. Porque a artrose não vai te levar a dor. Você pode voltar a dançar, sim. A não ser que você tenha uma fratura ou um câncer. Ao contrário, independente da lesão, você vai ter. Se essa reabilitação não for eficiente, é porque você precisa de uma cirurgia. Mas mesmo assim, você precisa se preparar para isso. Mas você vai voltar a fazer o movimento que você quiser, tirando essas duas causas mais graves que eu te falei. E eu não sou responsável pela sua reabilitação, é você. Eu estou só te ajudando. Aí ele falou, eu falei, o médico que ofereceu para você um tratamento, ele te deu medicação, te deu garantia de melhora? Não. Mas mesmo assim você continua pagando pelo remédio. Por que você não paga um tratamento? Então, às vezes, dói em mim falar isso para as pessoas. Mas eu sei que às vezes, na maioria das vezes, ela precisa ouvir a verdade. Porque às vezes o médico, que não tem a responsabilidade de reabilitar, daqui a tanto tempo se não melhorar, você volta. E ele talvez nunca mais vai voltar e nunca mais vai acreditar no médico, porque ele acha que o médico é igual ao outro. E acaba entrando numa clínica igual a minha e eu tenho que aproveitar esse momento e falar para essa pessoa que realmente o caminho que ela está levando não é o melhor caminho. Se eu consigo avaliar, igual eu falo pro pessoal do marketing lá na clínica, se eu conseguir avaliar, sucesso. Eu não quero que a pessoa vá lá conhecer minha clínica, eu quero que ela faça uma avaliação. Que o resto, eu tenho certeza que ela vai começar a fazer a reabilitação. Que é essa forma, esse manejo que a gente tem para avaliar e para captar os pacientes. E a pessoa que já está com dor há muito tempo, ela já passou por muitos profissionais, ela já passou muito por aquela sensação de que ninguém está vendo ela. Na hora que ela vai para a avaliação e que ela se sente vista como um todo, né? Primeiro que a avaliação é muito detalhada e também com uma conversa séria, honesta, né? Não tá te enganando. Na verdade, costuma cair bem. Por mais que ela possa ser indigesta, mas ela cai A bem. gente tem que conhecer um pouquinho para ter autoridade, né? Quando tem autoridade, fica mais fácil. Eu iria num médico que discutisse o caso comigo. Meu raciocínio é esse, o que você acha? Eu falo isso, você quer ouvir outra opinião? Vai num outro fisioterapeuta, está aqui, vai lá. E se você achar mais interessante, até gostar do ambiente, faz lá, mas não deixa de fazer. Uhum. Isso para mim é importante, eu não tenho concorrência. Eu quero que ele melhore. Se ele melhorar lá, ele vai chamar outras pessoas para lá. Né? E se ele melhorar e eu não faço mais parte da profissão, pode ter certeza que ele vai indicar o fisioterapeuta e não o médico. Então, eu tenho isso na cabeça. Eu, como o Felipe Fumê, que é um amigo meu, nós valorizamos muito a fisioterapia. A fisioterapia ela foi esquecida e colocada lá embaixo por próprios fisioterapeutas. Hoje a gente tem o mesmo nível da medicina em relação à parte do pós-operatório e do tratamento de saúde, porque nós também trabalhamos com base científica, até mais do que alguns profissionais. É lógico, a gente está falando de profissional, não de profissão. Mas antes era assim, tudo era dor, machucado, médico. Não, dor, machucado, primeiro contato pode ser o médico ou pode ser o fisioterapeuta. Os dois se complementam. Hoje, se você, Alberto, chegar e falar assim, qual que é o melhor médico? Os melhores médicos são aqueles que sentam comigo e a gente conversa sobre o paciente. Não é aquele que entrega o papelzinho o que tem que fazer, aquele ele não sabe. Ele não sabe aquele papelzinho que está escrito o que o paciente deve fazer no pós-operatório. Não sabe de jeito nenhum. Aquele não é o papel dele. Como eu também não prescrevo o medicamento e, tá vendo a cirurgia? Você precisa fazer a técnica tal. Não. Então, cada um sua área. E esses médicos que entenderam que a gente estuda
e a nossa profissão é importante ser complementadas, só tem o que de benefício. Que é o que você também fala, percebe como você está lidando com um paciente que está ali deprimido, que tem um aspecto ali que você falou para mim uma vez, né, que chega uma hora da reabilitação que eles vão ficando mais desmotivados, que é um momento que às vezes precisa de um apoio psicológico para dar conta, porque não adianta você querer falar alguma coisa que não é sua área, né, e é muito sério e muito respeitoso quando a gente percebe os nossos limites, né, diz, não sei, mas tal pessoa pode te ajudar. Exatamente. Essa falta de motivação, vamos supor lá, vamos falar de reconstrução de LCA, que é mais comum, é um ligamento que é reposicionado através de outros tecidos. Chega lá no quinto, sexto mês, ele está muito bem, percepção dele física, ele olha, a coxa está forte, mas lá dentro não está no melhor momento de fazer alguns movimentos. Então ele desmotiva, porque eu não deixo. Falo, posso voltar? Não, não pode. Você fisicamente está preparado, mas seus dados na avaliação ainda não quebraram os critérios. Rolando, tô em 6 meses, tô bem, tô correndo, mudando de direção, você está me levando na quadra, mas esse não é o momento da sua alta. Depois dos 6 meses, a gente tem vários trabalhos que confirmam que é 25% a mais de chance em menos de um mês. Então, por exemplo, 6 meses, você tem 70% de chance de lesão. 7 meses já reduz. Cada mês que se passa de reabilitação se reduz 25%. Finalizando em 9, 10 meses, não abaixa mais de 25% quando você é exposto ao futebol. Então quer dizer que se você jogar futebol, você já tem 25% de chance de lesão, não de relesão, de lesão. Então a reabilitação precisa chegar nesses números, iguais a todos que não tiveram lesão. Quando isso chega e é dado um questionário, e aí é um questionário de percepção, que é, resumindo, esse joelho está igual ao outro. Você sente que ele está preparado igual ao outro? Você sente medo ainda desse joelho? Você sente medo? Precisa o quê? Expor gradualmente a movimentos traumáticos. Então aí eu olho lá no prontuário como que ele torceu o joelho. Ele foi saltar na hora da queda do vôlei, da cortada, o joelho foi para dentro. Então é ali que eu vou trabalhar. Vai, corta e cai com a perna. Corta e cai com a perna. E aquilo vai trazendo para ela um encorajamento, e isso vai depois no questionário falar, agora sim, eu sinto até essa perna mais forte e mais confiante do que a outra. Pronto, agora parte física, parte emocional, sensorial, tá ok, agora tá de alta. Então a desmotivação acontece porque você não percebe, você não sente dor, você não sente medo, você não sente nada disso, você acha que já está de alta, que é o que a gente chama de resolver a consequência, não a causa. Então bate muito disso, de que antes da lesão a pessoa tinha aqueles desequilíbrios musculares todos. Então você aproveitando para falar para todos que todos deveriam fazer uma avaliação de força, independente se com dor ou sem dor. São preditivos de lesão, são equilíbrio. É mudar a nossa postura, né? No sentido de prevenção, ao invés de tratar depois que já tá. E até de promoção. De promoção. Saúde, né? Exatamente. Muita gente. Seminários. Muita gente tem uma dor ciática. Hoje não mais. Talvez da informação está mais rápido e muito mais fácil. A gente tem essa informação do que é bom ou não é bom para fazer algumas coisas. Mas ainda tem muita gente que se sente encurtado na musculatura e logo pensa em alongamento. O problema é que, na maioria das vezes, esse encurtamento é uma proteção do sistema para você ficar protegido naquela região que pode estar sensível. E aí você disponibiliza de novo o tecido que está sensível, ele vai lá e protege de novo. Então, o alongamento para regiões dolorosas é questionável, porque você pode estar tirando uma própria proteção do corpo. E aí esses desequilíbrios musculares vão mostrar exatamente e claramente se a pessoa deve fortalecer e qual fortalecer. E na maioria das vezes, esse músculo encurtado, ele está numa manifestação porque ele é muito fraco. Então, é uma maneira de se comportar, a capacidade que ele tem. Então, avaliar já deixaria claro se você tem que fortalecer ou se você tem que mobilizar um tecido. Nossa vida gira em torno daquilo que tá doendo, né? A gente tá sentindo muita dor, então tudo aquilo, toda a nossa vida, tudo que a gente pensa tá ali porque não tem como desfocar.
por conta própria. E é que você tá numa reabilitação, que significa estar com outras pessoas, confiar, pensar no que você falou, né, da função daquilo e não só onde está doendo e tudo mais, você tá alimentando o resto da vida da pessoa, não só o ponto que tá doendo, tá ampliando aquilo. Isso é muito legal de pensar, acho que em qualquer sentido de dor mesmo, né? De lembrar que o que tá doendo não é tudo, a gente não se resume só àquele lugar que dói. A gente é muito mais que aquilo, a gente tem condição de ser muito mais que aquilo. Então, que bom pensar numa reabilitação, num tratamento que envolva isso, né? A pessoa, não só olhar a pessoa como um todo, mas ajudar a pessoa a se olhar como um todo também. Achei isso muito legal. Se olhar para além da dor. Sim, sim. Que é o título do episódio. Exatamente. Exato. Mas pra gente ir encerrando, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui conversando muito. Mas para isso existe a Caixa de Pandora, pra gente dar a indicação, né? Para as pessoas continuarem pensando sobre o assunto. O que você tem hoje na Caixa de Pandora? Bom, primeiro o meu Instagram, né? Que não fala especificamente de dor, mas fala de joelhos. E tem muita coisa que você tá falando, assim, de outros fatores, né? Que influenciam a dor. Que é o @alanbatista.ft, de fisioterapeuta, FT. E 2 amigos de profissão que falam de dor, especificamente de dor. São fisioterapeutas. Ó, é o Arthur Padão, Fisiodor. Esse é o Instagram do Arthur. E o Leonardo, que é tudo sobre dor. O Leonardo Ávila, ele tem um Instagram chamado Tudo Sobre Dor, que o fisioterapeuta é assim, descrição, tudo perfeito em relação à dor. E o Arthur também fala sobre dor. Arthur Padão. Esses 2 Instagrams e o meu ficam à disposição aí, que você... Muito bom. Sim. E você, Carol? Eu queria indicar um livro que eu indiquei aqui no podcast, acho que foi no fim do ano passado, no comecinho desse. Eu vou falar dele de novo. Que é um livro do Tolstói, que chama A Morte de Ivan Illich, que é a história de um homem, livro é curtíssimo, e são os dias finais da vida dele, né? Ele é literalmente a história da morte dele. Só que ele é uma pessoa que sente muita dor. E ele vai refletindo sobre como ele vai levando a vida e como isso está integrado ali na forma como ele sente essa dor. É um livrão, assim, um livrinho, mas é um livrão, sabe? Lembro muito da Aline Bay falando, né? Quanto menor o livro, maior a porrada, maior a pancada, é mais ou menos por aí. E eu lembrei muito num poeminha, do trecho do poema do Fernando Pessoa, que fala, né, que o poeta é fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Eu acho que isso conversa um pouco com isso, assim, com essa coisa da percepção, com a gente... O que a gente chama de dor na gente, assim, a gente ficou assim, fiquei com isso na cabeça, sabe? E você, Rô? Eu vou ir na sequência que você trouxe do poema, só que eu não tô com o trechinho. O trechinho a gente colocou na introdução, né? Que é o poema definitivo do Drummond, que fala, né? Que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. É um poema bem legal, acho que a gente pode enviar para os apoiadores. A gente tem apoiadores no Catarse que recebem newsletters quinzenais. Então, depois do episódio, eles recebem conteúdo extra sobre o episódio, ou então até episódios extras que a gente faz e envia também. Então a gente pode mandar, né, esses poemas para eles. Pensei num filme que foi até indicado ao Oscar e ganhou como melhor ator coadjuvante, eu não lembro agora o nome do ator, que é o filme A Verdadeira Dor, que é muito bom, assim, é um filme que eu acho que o mais interessante desse filme é a gente lembrar que dor é subjetivo. Né? Então, vai mostrando como que conviver com uma pessoa que costuma ser a pessoa que mostra a dor, né? que reclama da dor, que dramatiza, inclusive, a dor para as outras pessoas, costuma ser difícil para quem está junto. Que perto daquela pessoa que parece que está sofrendo tanto, a pessoa que está do lado, às vezes, parece não sofrer. E aí ele vai mostrando, assim, a dor de quem tá ali do lado, quietinho, caladinho, e a dor dessa pessoa que também é uma dor gigante, né? Ninguém quer ficar só reclamando de dor. Tem uma dor. Pode ter um gozo, como a gente fala na psicanálise, pode ter um ganho, né? Com a dor, mas não é esse ganho que a gente quer, né? A gente quer um ganho de vida, né? Poder viver. Que para além da dor,
tenha vida. Então é um filme que vale a pena assistir. E eu acho que é isso, a gente encerra agradecendo muito a você, Alana, por estar aqui, por ter vindo, por ter tirado esse tempo para fazer esse episódio com a gente. Tão esclarecedor. Obrigada. Obrigado. Volte sempre, as portas do Desculpa de Longo estão abertas, né? Que venham outras conversas, assim. Obrigada. Que bom. Fico feliz, obrigado por vocês terem me convidado. Quero deixar bem claro também, quem vê o vídeo de vocês, né? Esse podcast, fica convidado a fazer uma avaliação com dor ou sem dor, né? Para entender um pouquinho dessa área. E quem sabe que a gente pode te ajudar em outras regiões do corpo. Já avalia o joelho lá, mas com certeza isso vai valer a pena para o corpo como um todo. Então, agradeço aí a oportunidade de falar o que eu gosto. E gosta também de falar bastante. Tá no lugar certo, a gente também adora falar. É isso, até a próxima. Até. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!